Bom dia, meu amigo, minha amiga. Que bom que você está aqui. Sabe qual é o maior erro que a maioria das pessoas comete de manhã? Elas acordam e já começam perdendo. Perdendo paz, perdendo força, perdendo vitória. Como? Simples. Elas acordam desconectadas, pegam o celular, veem notícia ruim, problema dos outros. E já começam o dia com a mente cheia, com o coração pesado, com zero força espiritual. E aí saem de casa para enfrentar o dia. Mas saem vazias, desprotegidas, sozinhas. E você sabe o que acontece? O dia derrota elas, porque elas tentaram viver sem se conectar com a fonte. Mas e se existisse um jeito de você acordar e já começar vencedor? Já começar em paz? Já começar cheio de força que não é sua, mas de Deus? Existe. E leva 5 minutos. 5 minutos que mudam tudo, que te conectam com quem tem todo o poder, que te cobrem com paz sobrenatural, que te garantem vitória antes mesmo de você sair de casa, e hoje você vai aprender como. E quando você aplicar isso amanhã, vai sentir na pele a diferença. Fica comigo até o final, porque isso aqui vai mudar sua vida. Salmos 143:8 revela um segredo poderoso. Faze-me ouvir pela manhã a tua benignidade, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir. Pela manhã, logo cedo, antes de qualquer coisa, Davi pedia para ouvir a benignidade de Deus e para saber o caminho. Por quê? Porque ele sabia, se eu não buscar direção de manhã, eu vou andar perdido o dia inteiro. E você? Você busca direção de manhã? Ou você acorda e já sai no automático? Porque a maioria não busca. A maioria acorda e já sai vivendo, sem pausar, sem ouvir, sem se conectar. E aí passa o dia perdido, tomando decisões erradas, reagindo ao invés de agir. Mas quando você para de manhã, quando você busca a Deus primeiro, algo muda. Você tem clareza, você tem direção, você sabe o caminho. Agora olha o que Deuteronômio 31:6 promete. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Não vos deixará, nem vos desamparará. É uma promessa. Deus vai com você. Mas você crê nisso? Ou você acorda achando que está sozinho? Porque se você acordar sabendo, realmente sabendo, que Deus vai contigo, você acorda diferente. Sem medo, sem ansiedade, com coragem. E espera. Tem algo aqui sobre força que vai mudar completamente como você vive o dia. Fica atento. Efésios 6:10 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecidos no Senhor, não em você. No Senhor. A força não é sua, é dele. E você acessa essa força quando se conecta com ele. É como um celular. O celular tem funções incríveis. Mas se não está carregado, de que adianta? Ele precisa estar plugado na tomada. Mesma coisa com você. Você tem potencial. Mas se não está conectado com Deus, você vive no vazio, tentando fazer tudo na força humana. E aí você cansa, desiste, desanima. Mas quando você conecta de manhã, quando você se fortalece no Senhor, você tem acesso a uma força que não acaba, que não depende de você dormir bem, que não depende de café, que vem de Deus. E olha o Jesus, João 15:5. Ele disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim, nada. Zero. Você pode tentar, pode se esforçar, mas sem estar conectado com Jesus, você não produz fruto verdadeiro. Mas quando você permanece nele, quando você acorda e já se conecta, você dá fruto, muito fruto. Não porque você é incrível, mas porque você está ligado na videira. E aqui está o segredo que poucos entendem. Você não acorda e já sai lutando. Você acorda, se conecta e daí sai. Porque quando você sai conectado, você não luta sozinho. Você luta com Deus. E quando Ele luta com você, você vence. E olha essa revelação profética.
Tem algo que acontece no mundo espiritual quando você ora de manhã. Algo que você precisa saber. Daqui a pouco eu te mostro, porque quando você para de manhã e busca a Deus, você não está só tendo um momento devocional bonito. Você está ativando proteção, você está recebendo direção, você está sendo fortalecido e durante o dia, quando vier ataque, você está preparado. Quando vier decisão difícil, você tem sabedoria. Quando vier cansaço, você tem força. Por quê? Porque você começou certo. Você se conectou com a fonte, pensa comigo. Você acorda amanhã. Antes de pegar o celular, você para, 5 minutos, e busca a Deus. Senhor, eu preciso ouvir Tua benignidade hoje. Eu preciso saber o caminho. Me fortalece, me conecta contigo. E quando você faz isso, quando você realmente busca, Ele responde, Ele fala, Ele fortalece, Ele direciona. E você sai de casa diferente. Não sai com medo, sai com coragem. Não sai vazio, sai cheio. Não sai sozinho, sai com Deus. E o dia pode vir pesado. Pode vir difícil, mas você está pronto, porque você se fortaleceu no Senhor. E antes de continuar, deixa eu te pedir algo. Se essa palavra está tocando o seu coração, deixa um comentário agora dizendo, eu creio. Ou se você precisa de oração para começar seus dias conectado com Deus, escreve seu pedido que eu vou orar por você. Deixa registrado. Agora vamos continuar. Agora o prático. Como você se conecta de manhã? O que você faz nos 5 minutos? Simples. 3 coisas, mas que mudam tudo. Primeira coisa, você para. Literalmente. Você acorda e antes de pegar o celular, antes de ligar a TV, antes de fazer qualquer coisa, você para. E você reconhece. Senhor, eu preciso de Ti. Não posso começar este dia sozinho. Não precisa ser bonito. Não precisa ser teológico. Só precisa ser real. Deuteronômio 31:6 prometeu que Deus vai contigo, mas você precisa reconhecer isso. Precisa falar, Deus, eu creio que Tu vais comigo hoje. Então, eu paro para me conectar contigo primeiro. E quando você faz isso, quando você para de verdade, você já mudou o rumo do dia, porque você colocou Deus em primeiro lugar. Segunda coisa, você pede direção. Salmos 143:8 diz, faze-me saber o caminho que devo seguir. Você fala, Senhor, qual é o caminho hoje? O que eu devo fazer? O que eu devo evitar? Como eu devo agir? E você espera. Não fica apressado. Você espera em silêncio. E Deus fala. Não necessariamente com voz audível, mas Ele direciona. Ele te dá paz sobre uma decisão, ou te tira a paz sobre outra. É como um GPS. Você coloca o destino e Ele te mostra o caminho. Mesma coisa com Deus. Você pede direção e Ele te mostra. Mas você precisa perguntar. Você precisa buscar, porque Ele não vai forçar. Ele espera você pedir. Terceira coisa, você se fortalece nele. Efésios 6:10. Sede fortalecidos no Senhor. Você não sai tentando ser forte sozinho. Você se conecta com quem é forte. E você ora, Senhor, me fortalece hoje. Me dá a Tua força, porque a minha não basta. E quando você faz isso, algo acontece. Você sente. Não é emocional necessariamente, mas você sabe, eu não estou sozinho. Eu tenho força de Deus. Mas tem algo aqui que faz toda a diferença. O segredo que separa quem apenas ora de quem realmente se conecta. Presta atenção. A diferença está na permanência. João 15:5 fala sobre permanecer. Não é só visitar, é permanecer. Você não ora 5 minutos de manhã e esquece Deus o resto do dia. Você ora 5 minutos para iniciar a conexão. E daí durante o dia você mantém. Como simples, você fala com Ele, em pensamento, em momentos livres. Você reconhece, Deus, Tu estás comigo agora. É como um amigo. Você não conversa com Ele uma vez de manhã e ignora o resto do dia. Você mantém contato, mesmo que seja rápido. Mesma coisa com Deus. Você mantém a conexão. E quando mantém,
você permanece. E quando permanece, você dá fruto. Agora tem outra coisa. A benignidade de Deus, que Salmos 143:8 fala. Benignidade é bondade, favor, graça. E Davi pedia para ouvir isso de manhã. Por quê? Porque quando você começa o dia ouvindo a benignidade de Deus, você começa em fé. Você começa sabendo, Deus é bom. Ele tem coisas boas para mim hoje. Mas quando você começa vendo notícia ruim, problema, tragédia, você começa em medo, em desânimo, em negatividade. Então você escolhe. O que você vai ouvir primeiro? Benignidade de Deus ou barulho do mundo? E tem algo profético aqui. Algo sobre o que Deus quer fazer no seu dia. Mas depende de você se conectar de manhã. Já te conto. Quando você se fortalece no Senhor de manhã, você não está só pedindo força. Você está ativando a armadura espiritual. Efésios 6:10 continua falando sobre a armadura de Deus, cinturão da verdade, couraça da justiça, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito. E você coloca isso de manhã. Não literalmente, mas espiritualmente. Você se reveste de Deus. E quando você faz isso, você sai blindado. As flechas do inimigo não te pegam. Os ataques não te derrubam, porque você está revestido. Mas você precisa colocar de manhã. Se você espera o ataque vir para então se proteger, já era. Você já foi atingido. Então você acorda, para, pede direção, se fortalece, se reveste. E aí sai. E quando sai, você não sai igual aos outros. Você sai diferente. Você sai em paz, em força, em vitória já garantida. Agora imagina você daqui a uma semana, 7 manhãs fazendo isso, parando, conectando, fortalecendo. Você vai perceber, aquela ansiedade matinal sumiu. Aquele medo do dia diminuiu, porque você não está mais enfrentando sozinho. Você está conectado com Deus. E daqui a um mês, as pessoas vão notar, vão dizer, você está diferente, mais calmo, mais confiante, mais forte. E você vai saber, porque você aprendeu a se conectar. Você aprendeu que sem Ele, você não pode nada, mas com Ele, você pode tudo. Então amanhã, quando acordar, não pega o celular. Para, 5 minutos, busca a Deus. Fala, Senhor, faz-me ouvir Tua benignidade. Faz-me saber o caminho, fortalece-me. E eu permaneço em Ti hoje. E sai. Sai conectado. Sai fortalecido. Sai em vitória. Porque quando você começa com Deus, você não pode perder. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E quero sinceridade total. Quantos dias você já viveu desconectado? Quantas manhãs você acordou e já saiu vivendo no vazio? Sem força, sem direção, sem paz? E quantos dias você desperdiçou porque começou errado? Porque a verdade é essa. Você não pode mudar ontem, mas pode mudar hoje. E hoje define amanhã. Você pode continuar acordando do mesmo jeito, pegando o celular, enchendo a mente de barulho e saindo vazio. Ou pode escolher diferente. Pode acordar, parar 5 minutos, se conectar com Deus e sair fortalecido. E essa escolha é só sua. Imagina você daqui a uma semana. 7 manhãs se conectando com Deus antes de qualquer coisa. Todos os dias, sem falhar. Você vai perceber algo. Aquele peso matinal que você sentia sumiu. Aquele medo do dia foi embora, porque você não está mais indo sozinho. Você está conectado com quem tem todo o poder. E daqui a um mês, você vai olhar para trás e pensar, como eu consegui viver tanto tempo desconectado? Porque agora você sabe que sem Ele você não pode nada, mas com Ele você pode tudo. E isso mudou tudo. As pessoas vão perceber, vão dizer, cara, você está diferente, mais forte, mais em paz, mais confiante. O que aconteceu? E você vai saber, porque você aprendeu a se conectar. Você aprendeu que a força não é sua, é dele. E quando você se conecta com ele de manhã, você tem acesso a essa força o dia inteiro. E olha essa palavra profética para você. Isso aqui é poderoso. Tem algo que Deus quer fazer através de você.
mas depende de você permanecer nele. Daqui a 6 meses, você vai olhar para a sua vida e não vai acreditar. Aquele projeto que parecia impossível aconteceu. Aquele relacionamento que estava quebrado restaurou. Aquela situação que não tinha saída, Deus abriu caminho. Por quê? Porque você permaneceu na videira. João 15:5 prometeu: quem permanece dá muito fruto, e você permaneceu. Então você deu fruto, muito fruto. E você vai lembrar dessa manhã, dessa oração, e vai saber: foi aqui que tudo mudou. Foi aqui que eu decidi me conectar. Foi aqui que eu parei de tentar sozinho e comecei a andar com Deus. Mas tudo começa hoje, com uma decisão. A decisão de nunca mais acordar desconectado. De nunca mais tentar ser forte sozinho. De nunca mais viver no vazio. Deuteronômio 31:6 promete: Deus vai contigo. Ele não te deixa, não te desampara. E quando você crê nisso de verdade, quando você vive conectado com Ele, nada te para. Se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal para fortalecer sua fé com mais conteúdo poderoso como esse. Agora vamos fazer a oração que vai mudar sua manhã, que vai te ensinar a se conectar de verdade, que vai te dar paz e vitória antes mesmo de você sair de casa. Porque daqui a alguns minutos, você vai sair daqui diferente, mais conectado, mais fortalecido, mais preparado. E amanhã, quando acordar, você vai fazer essa oração de novo e vai sentir a diferença. Vai perceber que você não está sozinho, que Deus vai contigo, que você tem força dele. Salmos 143:8 é para você hoje. Faze-me ouvir pela manhã a tua benignidade. E Deus vai fazer. Você vai ouvir. Você vai sentir. Você vai saber. Deus é bom. E Ele tem coisas boas para mim hoje. Então respira fundo agora. Abre teu coração. E vem comigo. Porque o que você vai declarar agora tem poder. Poder de te conectar com a fonte. Poder de te fortalecer. Poder de te dar paz e vitória. E quando você terminar, você vai saber: eu estou conectado. Eu estou fortalecido. Eu estou com Deus. E hoje vai ser diferente, porque você começou conectado. Pai, neste começo de dia, eu me coloco diante de Ti com o coração aberto, sem máscaras, sem pressa, sem tentar parecer forte. Eu chego como estou, porque sei que o Senhor não rejeita um coração sincero. Assim como diz o Salmo 143:8, eu te peço agora, faz-me ouvir pela manhã a tua benignidade, porque em ti eu confio. Que antes de qualquer voz, antes de qualquer notícia, antes de qualquer preocupação, a tua voz seja a primeira a ecoar dentro de mim. Fala comigo, Deus. Alinha meus pensamentos, acalma meu coração, organiza minha mente. Eu entrego este dia nas tuas mãos. Entrego minhas decisões, minhas conversas, meus passos, meu trabalho, meus caminhos. Tudo que eu não controlo, eu coloco no teu controle agora. Eu renuncio à ansiedade, ao medo do que pode dar errado, ao peso que eu vinha carregando sozinho. Hoje eu escolho começar conectado. Eu declaro que não vou andar na força do meu braço, mas na força que vem do céu. Senhor, direciona-me no caminho em que devo andar, porque a Ti elevo a minha alma. Livra-me das armadilhas invisíveis, das decisões precipitadas, das palavras que ferem. Coloca guarda na minha boca, luz nos meus passos e discernimento no meu coração. Que a Tua paz governe este dia, uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que excede todo o entendimento. Eu oro pela minha casa agora, que haja paz, proteção e unidade. Oro pelo meu trabalho, pelos meus projetos, pelas minhas responsabilidades. Que tudo o que eu fizer hoje seja feito com sabedoria, excelência e propósito. Se houver desafios, eu não vou me desesperar. Se houver lutas, eu não vou recuar, porque o Senhor vai comigo. Eu declaro que este dia não será pesado, não será confuso, não será vazio. Será um dia guiado, sustentado e guardado por Ti. Espírito Santo, caminha comigo. Me lembra da Tua presença quando eu me distrair.
Me chama de volta quando eu tentar seguir sozinho. E que ao final deste dia eu possa olhar para trás e dizer: Deus esteve comigo em cada detalhe. Pai, eu recebo a tua benignidade, recebo a tua direção e recebo a tua vitória para hoje. Em nome de Jesus, amém.